Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal São Paulo sobre Trilhos. Dessa vez nós não voltamos com o podcast nem com o som dos trilhos. Esse é um vídeo diferenciado que eu estou resolvendo produzir para tentar elucidar as pessoas em relação aos planos, aos pensamentos e a filosofia de trabalho aí do novo governador do estado de São Paulo, esse que você vê aí na sua tela, João Agripino Dória, o tucano que sucederá a dinastia PSDBista no estado de São Paulo durante mais 4 anos, certo? Antes de começar o vídeo, 2 pontos. Primeiro ponto importante a ser esclarecido: esse vídeo não tem como intuito servir de plataforma política ou simplesmente destilar ódio ou um amor platônico. O vídeo tem como informação, né, ou melhor dizendo, como objetivo principal, passar informações justamente a nova filosofia de trabalho que vai pautar aí os transportes sobre trilhos durante os próximos 4 anos, certo? É importante falar sobre isso, porque muito do que nós veremos nos próximos anos serão decorrência dessa nova filosofia de projeto, desse pensamento que o novo governador carrega. Um governador que fez ali metade do seu mandato na prefeitura, veio como gestor e, né, tem uma certa experiência na iniciativa privada. Okay? Segundo recado, não sei se por coincidência ou não, o Viatrólibus, né, ele também fez um vídeo sobre esse mesmo tema no canal dele. Então, para vocês que não viram ou querem uma informação mais resumida, mais enxuta, procure um vídeo dele lá no canal. São 3 minutinhos, é bem rápido. O meu ele vai ser um pouco mais longo, eu vou passar um pouco mais de informação, até porque eu acho que eu quero dar uma expandida do tema. Fiz uma pesquisa um pouco breve, mas o suficiente para recolher informações importantes e passar para vocês os principais pontos sobre o que pensa o governador novo e sobre o que nós teremos ali de projetos para o futuro, intenções, enfim, tem muita coisa. Lembrando, eu vou deixar todos os links da minha pesquisa na descrição do vídeo, certo? São 5 links, são links bastante relevantes, certo? Informações oficiais, por sinal, que vão ajudar vocês a terem uma noção geral do panorama, porque geralmente as pessoas não veem, esperam a notícia chegar, mas quando você procura, você percebe que existe ali toda uma trama já sendo construída, né? Antes mesmo de você estar pensando, já tem uma coisa ali sendo construída. Então, sem mais delongas, vamos falar então sobre mobilidade urbana e João Dória. Quais são os seus pensamentos e sua filosofia de trabalho? Primeiramente aqui, uma nova forma de fazer investimentos, certo? João Dória, como já bem disse, ele tem experiência na iniciativa privada, certo? E tendo em vista destaques especiais das operadoras privadas, né? No caso a gente se refere aí da Via 4, com um melhor desempenho na operação, melhoria na qualidade dos serviços e redução nos custos operacionais, a gestão Dória vai dar uma ênfase pesada na inserção da iniciativa privada na mobilidade urbana da metrópole paulista, certo? Muito também desse investimento privado se deve a dificuldades crônicas e cada vez mais evidentes do setor público em realizar investimentos na malha. O que nós estamos vendo ultimamente, nesses últimos anos, é um metrô em fase de contínua expansão, mas ao mesmo tempo que ele está em contínua expansão, ele está num ritmo muito lento, certo? Nós vemos que, por exemplo, linhas planejadas há mais de 10 anos atrás, ou até 20 anos atrás, só estão de fato saindo hoje devido a essa dificuldade do Estado em realizar investimentos.
Atualmente, a nossa rede de transporte sobre trilhos ela precisa de um cuidado geral, de uma expansão geral em várias regiões. E você tem que lidar com a priorização de certos projetos em detrimento de outros, fazendo com que algumas regiões fiquem carentes de um transporte de qualidade. Com isso, a gestão do novo governador tem ênfase nas PPPs, parcerias público-privadas, para a operação, manutenção e, em alguns casos, a implantação de novos projetos, novas linhas que venham a ser construídas, certo? Atualmente, nós temos duas empresas privadas cuidando aqui de operação e manutenção, que é a Via 4 e a Via Mobilidade. Temos alguns outros projetos relativos à manutenção de trens, no caso da linha 8, certo? 08000, que tem aquele contrato de manutenção, e algumas terceirizações em algumas áreas aí das empresas, não necessariamente removendo a mão de obra estatal, mas, pelo que nós vemos aí, a intenção é realmente tirar a estatal do jogo e passar a operação, toda essa parte administrativa e operacional, para o privado. De acordo com ele, a continuidade dos contratos já realizados será uma meta, então as empresas privadas que já têm contratos no governo continuarão com esses contratos, certo? Possivelmente, se tiverem a ponto de vencer, serão renovados. E uma reorganização estatal. Nessa reorganização estatal, nós temos alguns pontos muito importantes, certo? São 3 pontos aqui que eu vou destacar para vocês, que seria, primeiro, a centralização do planejamento estratégico entre as secretarias, certo? Ou seja, possivelmente nós teremos um enxugamento das secretarias e a centralização das estratégias montadas em um único órgão. Então, no caso, possivelmente algumas secretarias virariam subpastas de uma secretaria única, certo? Articulação com as prefeituras locais, afinal de contas, a implantação de projetos, sobretudo de metrô, que estão começando a avançar a área de outros municípios, vão precisar de cooperação com os municípios. E a constituição de uma agência de transportes e passageiros no estado de São Paulo, com a principal ênfase, o principal objetivo de regular todos os contratos realizados. Ou seja, é basicamente isso aí, visando a um longo prazo, uma visão mais longínqua, é você tirar de fato as estatais do jogo, CPTM, metrô, e passar todo esse controle administrativo para uma única empresa que vai fiscalizar ali a maneira como está sendo feita a gestão das linhas de metrô e trem, certo? Com isso aí, através desses pontos de reorganização da máquina estatal, o governo prevê reduzir custos de maneira bastante eficiente e, sem dúvida, agilizar vários dos processos que nós temos em relação à qualidade da rede e à expansão contínua da rede de metrô, certo? Acelerar a conclusão das obras em todas as linhas. Então nós temos obras em várias linhas acontecendo ao mesmo tempo. Na linha 7, por exemplo, a gente tem a estação de Francisco Morato. Na linha 4, a gente tem Vila Sônia. Linha 17, Ouro inteira. A linha 15, Prata, até São Mateus, certo? A linha 5, que está sendo construída a Campo Belo. Enfim, uma série de obras que serão concluídas, certo? Que é um foco da gestão do novo governador, além da execução de novos projetos, certo? E de novos investimentos no setor, ou seja, possivelmente teremos sim linhas novas saindo na gestão, ou pelo menos engatilhadas para sair na gestão do governador João Dória. Hoje em dia nós temos um entrave relativamente grande em relação a projetos, certo? Voltando ao tópico do problema do investimento estatal, nós temos a questão muito evidente hoje em dia dos problemas com a linha 6 e com a linha 18 de monotrilho,
No caso da linha 6, é um problema mútuo. O Estado demorou a fazer sua parte do investimento, demorou a realizar as apropriações, e a Move São Paulo, por uma consequência do destino, acabou sendo pega nos esquemas de corrupção e não conseguiu fazer o empréstimo. Se tivesse adiantado essa parte das obras, né, da apropriação, eles teriam construído a linha e certamente conseguiriam pelo menos ter um avanço mais relevante. E a linha 18, que creio que seja o mais evidente ainda do que a linha 6, porque ela já está licitada, ela já tem um concessionário, que é a VEM-ABC, que só precisa do terreno para começar a fazer as obras. Entretanto, os terrenos, né, quem dá parte dos terrenos é o governo do estado, que por enquanto está sem a verba necessária para dar entrada nos terrenos. Então, fica evidente aí que o Estado acaba tendo que priorizar alguns projetos em detrimento de outros, como já bem disse, deixando de atender regiões que necessitam de transporte de alta capacidade. Um dos objetivos mais ali ressaltados também no plano de governo do João Dória é a consolidação. Eu vou referir-me como consolidação porque não é uma criação. Consolidar uma rede de 350 km de trilhos com alto padrão. Ou seja, é basicamente aquela propaganda de expansão no São Paulo, CPTM com qualidade de metrô. É basicamente isso, né? Hoje em dia nós vemos essa qualidade de metrô nos trens, né? O governo, durante os últimos anos, investiu pesado em novos trens modernos com ar-condicionado. O Dória pensa um pouco mais além, colocar tomadas USB, que é bem possível de ser feito, não há nenhum problema nisso, mas e também colocar o Wi-Fi, né? Isso que já é um pouco mais visionário, aí é um pouco complicado, né? Isso eu falando de infraestrutura ferroviária, certo? Entretanto, a ideia de diminuir o tempo de espera, propiciar aos usuários um ambiente, uma estação agradável e acessível, e claro, dar uma regularidade, certo? A rede é algo que todos nós queremos, né? E com certeza uma das metas do João Dória é, claro, deixar uma rede, principalmente da CPTM, com a qualidade plena de metrô, necessitaria investimentos maciços, certo? Não só em trens e estações, mas em vários sistemas como sinalização, a reforma da via permanente como um todo, enfim. E são linhas com dezenas de quilômetros. Então o problema, né, o desafio é muito maior, certo? Outros pontos interessantes aqui que ele destaca com bastante ênfase é a implantação de sistemas de média capacidade em outras regiões do estado, ou seja, o VLT. Seria realmente um milagre, né, se o Dória conseguisse fazer ali implantar um VLT em uma outra região do estado de São Paulo, certo? Atualmente nós temos apenas a cidade de Santos, a região metropolitana de Santos com VLT, certo? Era o antigo TIM, era o trem intrametropolitano, ele foi paralisado, o seu leito foi reaproveitado e foi reconstruído ali o VLT, que hoje é operado pela iniciativa privada. Nós tínhamos antigamente o VLT em Campinas, mas ele foi desativado de uma maneira muito esquisita. Pensa-se também no VLT em Sorocaba, certo? É um projeto que tem aí, mas aparentemente está um pouco incerto. Enfim, se ele conseguir pelo menos fazer com que as cidades, ou com que a macrometrópole, isso eu falo, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, tenham um sistema de monotrilho de VLT, média capacidade sobre trilhos, já vai ter valido a pena muita coisa. É claro que isso é algo bastante audacioso, mas que possivelmente vai contar com investimentos privados. A ênfase da gestão do novo governador são as PPPs, são as parcerias entre o Estado e a iniciativa privada. Certo? O plano de trens regionais, que já é aquela promessa mitológica, né, praticamente, que é de retomar o tráfego de trens de longo percurso no estado de São Paulo, certo?
primeiro projeto ali de São Paulo até Campinas e Americana, certo? E, né, junto com o trem intercidades, o plano estadual de trens regionais, que vai entrar em fase de planejamento já na gestão do Dória. Lembrando, é muito claro e é importante lembrar, seria uma façanha se o Dória conseguisse entregar o Intercidades na gestão de 4 anos dele. Essas obras são complexas, essas obras demandam investimento maciço, não falo de... Eu falo disso da casa das dezenas de bilhões de reais, certo? Então é um investimento extremamente maciço e uma tecnologia nova. Então é algo que, se ele conseguir fazer sair, já vai ter valido a pena muita coisa, certo? Isso na minha visão, ok? Agora, tendo como premissa esses pontos que eu abordei em relação à futura gestão do João Dória, certo? Que ele defende em relação a transportes sobre trilhos. Vamos passar então para alguns pontos que são as concessões, certo? Nós temos uma série de concessões em andamento que com certeza serão incentivadas pelo governador de São Paulo, certo? Primeiro aqui que nós temos então em mente é o monotrilho da linha 15 prata, certo? Ele, nas últimas semanas, passou por um adiamento ali, né? Devido a alguns questionamentos por parte das empresas participantes. Ora também por causa dos atrasos, quem sabe, né? Os atrasos que a gente está tendo com as estações novas. Mas fato que a linha 15 está no radar das concessões, certo? Temos aqui então alguns dados em relação à concessão da linha 15 prata, certo? Serão 20 anos de operação privada, uma outorga aproximada, certo, de 153 milhões de reais, né, de uma outorga estimada, mais 1% da receita bruta, que é uma receita variada. Lembrando, esse valor de 153 milhões é o valor que a empresa vai ter que pagar para poder levar a linha 15 prata, certo? Lembrando que é um valor estimado, possivelmente será um valor um pouquinho maior, certo? O CAPEX, ou seja, o investimento envolvido na linha 15 prata ali, é de cerca de 5,4 bilhões de reais, sendo 5,2 bilhões do poder público e 200 milhões do privado. Possivelmente esses 5,2 tinha relação à implantação da linha e os 200 milhões em relação a Jardim Colonial, que no caso a empresa privada terá que fazer ali, se não me engano, a implantação dessa estação, ou até mesmo melhorias que o metrô tenha deixado ali para ser feito. Enfim, existe um investimento ali a ser realizado, não temos prazo para retomar, o que a gente espera que ano que vem, né, se não me engano, março do ano que vem, é quando a concessão será retomada e quem sabe a gente saiba quem vai ser o novo operador ali da linha 15 prata de monotrilho. Primeiro monotrilho da cidade de São Paulo aí, bonitão aí. Logo, logo vai mudar de cor, né? Possivelmente. Passando para a próxima linha, nosso par de linhas, linha 8 e 9. A imagem está um pouquinho embaçada, infelizmente peguei uma imagem com uma qualidade um pouco ruim, me perdoe-me. Mas a linha 8 e 9, ela já está no radar, certo? Ela não está ainda, né, no papel em si, mas ela está no radar há bastante tempo, certo? A concessão da linha 8 e 9 da CPTM tem um prazo estimado de 30 anos, né? E uma série de investimentos relativamente grandes. Especificamente no caso da linha 8 e 9, nós teremos aí certas vantagens de uma ação privada, tendo em vista que os investimentos no setor público chegam a 1 bilhão de reais com a implantação de sistemas e estações. Só que o investimento privado chega a 2,7 bilhões de reais. Até porque alguns dos projetos para a linha 8 e 9, eu cito dois aqui que eu tenho de cabeça, que seria a construção do pátio Ceasa e o término do pátio Bolívia 2, certo? Que está lá, na verdade, pátio Bolívia mesmo, né? Que está praticamente abandonado, né? Você vê ali que perto de Presidente Altino você tem uma série de estruturas
de concreto próximo ao pátio, aquele é o Pátio Bolívia, só que aparentemente ele está, sabe, abandonado. Tinha a placa de que seria uma obra do Estado, mas parou, né? Até por conta mesmo daquela questão que eu já tinha comentado dos projetos, que tem que ser dado mais ênfase em uns do que em outros, aí você muda de ideia e as coisas não andam. Ok? A outorga está em estudo, ou seja, não temos ainda uma estimativa para quanto a iniciativa privada vai ter que pagar para arrematar a linha, né? E é claro, nós temos aí como foco da concessão da linha 89 a implementação de melhorias ao longo do trecho e implementação de novas estações que venham a surgir, certo? Então tá aí, linha 8 e linha 9 no radar das concessões, é a que está mais próxima de ser concedida, próxima aí concessão, praticamente, de acordo com informações, se não me engano, uma nota deste ano do metrô CPTM, que eu li, e inclusive noticiei no podcast, no começo do ano, de que o edital para a concessão da linha 8 e 9 já está praticamente pronto. Basta a autorização do governo para que seja lançado e aí as empresas comecem a competir entre si para ver quem é que leva. Ok? Próximo aqui então na nossa fila é a linha 7 e o TIC, Trem Intercidades, certo? Essa aqui é uma concessão pesada, eu acho que talvez uma das mais pesadas em questão de mobilidade urbana. Prazo de 35 anos, nós não temos um valor de investimentos estimado, mas é um valor grande que passa das dezenas de bilhões de reais em investimentos mútuos, certo? Minha visão, eu acho que passa facilmente dos 20 bilhões de reais de investimento para essa linha do trem Intercidades. E ela contempla duas coisas, né? Primeiramente, a concessão, né, e manutenção, a concessão da operação e manutenção da linha 7 Rubi, incluindo a extensão operacional, que teriam estações reconstruídas ou remanejadas, ou seja, possivelmente um cuidado novo ali com as estações após Francisco Morato. E sim, a implantação, operação e manutenção do trem Intercidades com 9 estações ao longo do trecho seriam ali, poderia ter uma escolha entre Luz e Água Branca, né? Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas, Sumaré, Nova Odessa e Americana. Projetos recentes apontaram uma variante, né? Uma pequena saída para Viracopos, né? Possivelmente deve sair, eu espero que saia, porque Viracopos é um aeroporto importante na região de Campinas, certo? Com certeza o desafio é o trem Intercidades. Nós estamos esperando ainda com que os resultados do estudo realizados agora vem aquele alemão rebuscado Deutsche Bahn, né? Que no caso seria a empresa alemã ali que cuida de mobilidade no geral, sabe? Não só rodovia como ferrovia na Alemanha. O governo de São Paulo, na época do Alckmin, contratou um estudo por parte deles e possivelmente ano que vem sai o resultado desse estudo que indicará o melhor método de prosseguir com o trem Intercidades, de acordo com o João Dória, né, com o atual governador, né, com o futuro governador. A capacidade dos trens será ali em média de 150 a 170 km por hora, o que exigiria consequentemente parte das vias segregadas para o tráfego, certo? Se você quiser cumprir a viagem num prazo razoavelmente rápido, você teria que segregar as vias. As vias atuais não têm condições de suportar trens com essa velocidade. Enfim, talvez em questão de infraestrutura a coisa seja realmente um outro nível, coisa que a gente não viu ainda em São Paulo ou no Brasil, para falar a verdade, né? E que necessitaria sim de um total remanejamento ali, uma total reconstrução ou construção do zero de uma via nova. Essa é praticamente o nosso vislumbre.
Bom, esses são os 3 projetos que estão engatilhados aí pelo governo do estado. Isso faz um tempo. Certo? A linha 15 já está em andamento. Linha 8 e 9 está ali praticamente próximo a sair no edital. E a linha 7 com trem intercidades vai depender desse estudo realizado pela empresa alemã, que verificará e apontará o nível de investimentos a ser realizado nessas obras, ok? Passando então aqui para um próximo tópico, que são os interesses privados, né? A iniciativa privada já demonstrou interesses em algumas linhas. A gente está falando aqui da CCR, claro, né? Eu acho que hoje ela deve ser a maior empresa de mobilidade urbana ou barra mobilidade geral no Brasil, certo? Ela tem foco na construção de rodovias, tem atuado bastante agora no setor ferroviário com a linha 4, a linha 5 do metrô em São Paulo, o metrô Bahia, o VLT do Rio, certo? Enfim, ela está de olho muito grande na operação de várias linhas, certo? Então, em São Paulo, ela está com um olho grande, certo? Ela tem uma intenção ambiciosa realmente de conseguir operar várias das linhas aqui em São Paulo. A linha 15 Prata, por exemplo, já está na mira da CCR. As linhas 8 e 9, como mencionadas anteriormente, também já estão na mira da CCR. Aliás, a linha 8 e 9 tem até presença da CAF no meio ali, querendo pegar um pedaço da 8 e 9. O trem Intercidades e a linha 7 também terão um destaque especial ali pela CCR, até porque a concessão de 35 anos, possivelmente com prazos renováveis de mais 35, seria atraente, seriam praticamente 70 anos, se você parar para pensar a longo prazo. O retorno do investimento é garantidíssimo, ok? E, inclusive, aí vem a novidade que talvez vocês não saibam, né? Alguns não sabem, mas sim. Isso está no link, está nas fontes que eu vou mostrar para vocês aí na descrição do vídeo. O interesse já demonstrado pelas linhas 11, 12 e 13, certo? Então, praticamente a única linha que está fora do escopo é a linha 10. Até porque possivelmente a linha 10 seria concedida junto com o trem de Santos, só que isso aí é coisa para o futuro. Então, praticamente todas as linhas ali, 6 linhas da CPTM, estão sobre a mira da CCR aí, que é formado também por um conglomerado de empresas de engenharia, né? No caso da linha 11, 12 e 13, se eu não me engano, a linha 11 ela estava ali com um contrato mais ou menos ali definido de ser entregue junto com o trem até São José, ok? A linha 12 e 13 fica um pouco esquisito, mas a linha 13 é uma coisa interessante. E eu acho que existe talvez algumas vantagens na concessão da linha 13 para a iniciativa privada. É uma linha diferencial, certo? E se tiver, ainda mais se tiver o apoio do aeroporto em relação a isso, dá para melhorar o serviço de maneira considerável, né? Isso nunca falo da transferência entre aeroporto e a estação ali, que fica um pouco distante dos principais terminais. Então é possível que exista ali, no caso da linha 13 em específico, uma vantagem considerável na melhoria dos serviços, ok? Então, a CCR já demonstrou interesse na construção dessas linhas aí, nem adquiri-las, certo? Para operá-las aí sob o regime de PPP. Ok? E para finalizar, eu trouxe aqui alguns números, certo? São números reais, não são números falsos, mas que mostram um pouco da realidade dos transportes e sobre valores, dinheiro, falando em questão. Comparando as empresas, seus gastos, certo? Lembrando que as empresas têm tamanhos diferentes, então os valores serão bastante diferentes, ok? Eu procurei em cada empresa os resultados financeiros de cada uma delas para explanar para vocês mais ou menos como é que elas estão financeiramente dizendo, certo?
Começando pela via 4, certo? Relatório da administração de 2017. A receita bruta, ou seja, todo o valor arrecadado na linha 4 amarela foi de 585 milhões de reais, certo? Esse foi o valor total arrecadado de todas as fontes possíveis. Você teve custos operacionais, ou seja, com o serviço, de 271 milhões de reais, despesas com pessoal, com empregados, de 21 milhões de reais, outras despesas, que aí já entrou impostos, cerca de 92 milhões de reais, e finalizando ali, que é esse que é o que realmente importa, um lucro líquido de 158 milhões de reais em 2017, certo? Lucro líquido, não é lucro bruto, é líquido. É literalmente o que você pegou, o que é o seu saldo positivo mesmo, né? Que existe uma diferença entre lucro bruto e lucro líquido. O lucro bruto é a diferença entre a receita operacional e os custos operacionais. Esse é o seu lucro bruto. Ou seja, você conseguiu custear os serviços. Agora, você conseguiu custear a estrutura total? Essa é o resultado que o lucro líquido mostra pra gente. Então, um resultado bastante positivo. É claro que há alguns anos essa série teve um prejuízo, só que aparentemente, acho que já está com uns 10 anos de concessão, aparentemente esse valor, né, vai começar a aumentar em relação ao lucro. Então vai começar a ter ali um retorno do seu investimento. Em relação ao metrô de São Paulo, que é grande, é histórico, certo? 50 anos não é para qualquer um, mas tem seus resultados operacionais aí que preocupam um pouco, certo? Uma receita bruta, né? Receita total aí de 2 bilhões 633 milhões de reais, certo? 2 bilhões 633 milhões de reais. Essa foi a receita bruta, né? A receita total do metrô de São Paulo, ok? Com tudo que ela arrecada, foi essa a receita. Então, 2 bilhões, certo? Os custos operacionais para o metrô de São Paulo são de 2 vamos voltar ali. Custos operacionais, 2 bilhões 233 milhões de reais. Então, a receita foi de 2,6 bilhões, o custo 2,2 bilhões de reais, certo? O que surpreende agora é o custo com o pessoal, certo? Creio que sim, o metrô tem uma carga de pessoal maior, só que possivelmente, né, é um gasto que é bastante exacerbado, certo? O gasto com o pessoal do metrô de São Paulo é de cerca de 456 milhões de reais, certo? Então, é uma quantidade grande, um valor bastante relevante ali, ok? Que é gasto com o pessoal, boa parte desse pessoal, funcionários de carreira com mais de 20, 30 anos de empresa, certo? Com certeza tem uma experiência ímpar aí sobre transportes, né? Seja na área administrativa, na área técnica, operacional, enfim. E tem ali um salário realmente mais elevado. Despesas, outras despesas, no caso seriam juros e impostos, 407 milhões de reais, e um fechamento no ano de 2017, um prejuízo líquido de 309 milhões de reais, certo? Lembrando que o metrô não recebe contraprestação do Estado. Esse valor de prejuízo líquido é coberto através do... Agora fugiu o nome da verba, né? Das compensações financeiras. Então o Estado ele tapa esse prejuízo líquido do metrô, que no caso foi no ano passado de 309 milhões de reais negativos aí de prejuízo, né, para o metrô. Vamos então para a CPTM aí que tá realmente um pouquinho mal das pernas, certo? Teve uma receita aí no ano passado
de 2.561 bilhões de reais, certo? Todo o faturamento da empresa. Gastos operacionais de 2.273 bilhões de reais. Então, temos ali a receita 2,5 bi e os custos 2,2 bilhões de reais. Então, mais uma vez, a CPTM consegue sustentar a sua operação, mas a estrutura ainda continua pesando muito. Os gastos com pessoal são relativamente menores que o metrô, 185 milhões de reais. Até porque nós vemos muito na CPTM a contratação de novos funcionários, a demissão ou saída de antigos, certo? Outras despesas, isso aí tá bem semelhante com o metrô, ou seja, questão de impostos, questão de juros, sabe, dívidas, tá orçado em 474 milhões de reais, certo? Um valor relativamente grande, até maior que o metrô, né? E no final das contas, um prejuízo líquido de 624 milhões de reais. Esse sim, realmente um rombo bastante severo, né? O que impede mesmo da empresa, às vezes, conseguir ter um desempenho melhor, ela ficava cortando muitos custos, certo? Eu mesmo sei disso na pele, sei que eles estão cortando gastos em vários setores, certo? E até faz com que a CPTM, de certa forma, comece a desenvolver projetos para a economia de recursos, como as caixas d'água que recolhem água da chuva, certo? Estações com iluminação natural para economizar na conta de luz, enfim. São vários custos. Não dá para detalhar ponto a ponto o que cada custo significa, certo? Nos relatórios da administração, tanto da linha 4, quanto do metrô, quanto da CPTM, cada um desses detalhes sobre receita, custos, pessoal, lucro, eles são detalhados ponto a ponto na onde foi. Se foi na manutenção, se foi com insumos, foi com o pessoal, receitas acessórias, sabe? Tudo é explanado ali. Aliás, recomendo que vocês, se possível, né? Claro que não é uma obrigação, acho que para quem é interessado em transportes, também para quem é disseminador de informação e conteúdo, é fundamental você passar, certo? E ler os relatórios da administração, porque eles contêm informações vitais, praticamente o resumo da gestão daquele ano, né? Mas tendo em vista esses números, nós percebemos de forma geral que a iniciativa privada ela consegue enxugar muito mais a máquina e consegue obter resultados positivos. O que nós temos como crítica que nós temos como elogio em relação à iniciativa privada. Evidentemente, a qualidade do serviço, a pontualidade, né? Realmente, a segurança é realmente de um nível um pouco superior. Talvez a pontualidade não seja um tema a ser colocado em voga, por causa que isso é consequência da própria idade das linhas e dos próprios sistemas que elas têm. São linhas que são modernas por si só, né? Agora, em questões administrativas, é evidente de que a iniciativa privada consegue reduzir custos e obter com mais facilidade parcerias, realizar compras de maneira mais ágil e rápida, enfim, desburocratizar a máquina que nós temos aí. Em contrapartida, uma das principais desvantagens do sistema de concessões muitas vezes seria, aí a gente entra num campo um pouco nebuloso, que seria uma suposta pressão pelo aumento da tarifa do transporte público, né, em decorrência de que o setor privado acabaria lucrando mais em cima disso. E talvez um dos pontos principais, que aliás é motivo de várias greves, o fato de que os funcionários públicos que trabalham nas linhas atualmente seriam ora remanejados, ora desligados de suas funções em decorrência das concessões, certo? E claro, os empregados novos seriam contratados novos ou recontratados com valores salariais um pouco abaixo da média dos valores praticados pela administração pública. Fato é, a iniciativa privada já está acostumada com o ritmo de planos, de metas
e uma ambição por fazer um serviço melhor. Isso é evidente a longas eras. E isso é uma coisa que está entrando recentemente nas empresas públicas. Então, vai demorar bastante tempo para as empresas públicas, metrô, CPTM, se adequarem ao ritmo empresarial das concorrentes. Certo? A questão é que, até passei aqui, né? E era para eu ter colocado aqui as imagens, via 4, metrô e CPTM. O que importa é a gestão Dória, né? No ano que vem, 2019, certo? Vou pegar aqui a data que agora eu consigo bugar aqui na data. Então, 2019, 2020, 2021, 2022, certo? Essa gestão nova do novo governador terá ênfase na construção de elos entre a iniciativa privada e o setor público. De acordo com o que a gente viu até então, é visto, né, é notável de que, de acordo com a filosofia de trabalho do Dória, suas crenças indicam que as parcerias público-privadas são fatores essenciais para destravar projetos e melhorar a qualidade dos serviços na rede de transporte sobre trilhos na região metropolitana de São Paulo e na macrometrópole como um todo. Certo? Então é isso. Esse foi o nosso vídeo. Agradeço a todos que puderam ver até o fim. Ficou um podcastão, praticamente, mas um tema só, um programa especial aqui que eu fiz com vocês. Vocês me perguntam, né, várias outras coisas, enfim. Deixe seu comentário aqui no vídeo, faça sua pergunta, se inscrevam no canal, porque deu um trabalhinho, a garganta cansa um pouco, mas eu espero ter explanado para vocês de maneira mais clara, mais evidente, quais são as convicções políticas e de gestão do novo governador do estado de São Paulo. Lembrando, não vou expor opinião, me mantenho neutro em relação ao candidato tucano. Nosso único desejo é que, seja qual for a escolha que ele fizer, que seja benéfico para a maioria das pessoas. Esse é o nosso foco, esse é o nosso lema. Agradeço o prestígio e o carinho de vocês e até o próximo vídeo do nosso canal.